Olá, estamos no blog Na Carriola de Arquimedes. Eu sou o professor Sérgio Lorenzano. Hoje vamos falar sobre mais uma habilidade de percepção espacial. Ela se chama coordenação visual motora. Do que se trata? É uma habilidade que permite às pessoas realizar simultaneamente duas ou mais ações, visual e motora. Como primeiro exemplo de coordenação visual motora, eu vou perguntar para você o seguinte: você se recorda quando você começou a aprender a dirigir um automóvel, onde você se esquecia da direção porque tinha o câmbio, porque tinha os pedais, ou se você então punha atenção nos pedais, você se esquecia do câmbio? É exatamente isso que você, essa dificuldade que você enfrentou, é exatamente disso que nós estamos falando. É a habilidade que exige uma coordenação visual e motora. Um outro exemplo: você viu criança pular corda? Você já tentou pular corda? Isto é, concatenar o seu movimento de pular com o movimento da corda. Então você tem que olhar tudo o que está acontecendo e ver o que você vai decidir quando vai executar. Mais um exemplo: andar de bicicleta. Tanto adulto quanto criança precisa mudar a direção do guidão quando a bicicleta estiver se inclinando para esse lado. Mas ao mesmo tempo tem que pedalar, porque senão a bicicleta para e você cai. E uma coisa interessante: você já notou criança pequena querendo chutar uma bola que está, como a gente diz na gíria, pingando na frente? Então, quando a bola desce, ela então prepara o chute. Quando o pezinho chega na situação que bateria na bola, a bola já subiu e ela não consegue acertar o chute. Esses são exemplos simples de coordenação visual motora. O que você diria das atividades de um malabarista? Será que é uma pessoa que utiliza a visão e o movimento ao mesmo tempo? Ou você já viu uma pessoa de qualquer idade tentar manobrar o mouse para manter a flechinha na tela? Isto é, o mouse exige um tipo de movimento plano e a flechinha vertical na tela. Você acha que é um bom exemplo de coordenação visual motora? Isto é, todas as pessoas convivem com essa questão de sincronismo de dois ou mais movimentos e de mudar o olhar e a ação motora. Agora vamos ver alguns exemplos que serão apresentados pela professora Rosana. São muitas as atividades que trabalham com a coordenação visual motora que podem ser desenvolvidas em sala de aula. Vamos apresentar algumas delas. As crianças gostam muito das atividades de ligar pontos. Podemos trabalhar com os pontilhados. Pedir que a criança ligue os pontos para fazer figuras iguais a um modelo dado. Uma atividade bastante comum em sala de aula é colorir figuras. Essa atividade também exige da criança a coordenação visual motora, pois ao mesmo tempo que pinta, ela precisa observar os limites do desenho. Note ainda que à medida que a figura diminui de tamanho, aumenta a dificuldade da criança para colorir. Além disso, colorir figuras com linhas retas também apresenta maior facilidade do que colorir figuras com linhas curvas. Podemos também organizar com as crianças oficinas de recorte. Pedimos, por exemplo, que ela recorte primeiro dentro do caminho. Depois, pedimos que ela recorte sobre o caminho.
Pedimos depois que ela recorte o contorno da forma. Uma outra possibilidade é a brincadeira de encaixar formas. Para encaixar corretamente, a criança precisa coordenar o olhar com o movimento da mão. Observe que ao realizar esta atividade, a criança estará desenvolvendo também outras habilidades, como a discriminação visual, a comparação, a correspondência, a conservação de forma e de tamanho, dentre outras. No próximo vídeo, veremos mais um tipo de habilidade espacial. Ela se chama equivalência por movimento. Até lá!